Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, na congregação de Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que cada um dos irmãos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. O texto sugerido pela leitura complementar no dia de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13, no verso de número 9, que diz assim: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 3 do presente trimestre, que tem por título Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. O motivo de oração é ore por revestimento do Espírito Santo. Então, que você possa incluir nas suas orações ao longo desta semana, para que Deus venha nos revestir com o seu Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que nos orienta, e é Ele que tem feito com que nós estejamos de pé, nos dias tão ruins, tão maus que nós estamos tendo. É a maneira pela qual Deus decidiu habitar no nosso meio neste tempo, é através do derramamento do seu Espírito Santo, que será objeto de estudo ao longo desta lição. Amados irmãos, nós já estamos caminhando para a lição de número 3 do terceiro trimestre. Ao longo deste trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento com ênfase nos profetas menores. No último domingo, nós estudamos a vida e o ministério do profeta Oséias. Vimos que o nome de Oséias significa salvação. Vimos que ele obedeceu a ordem de Deus de se casar com uma mulher de prostituição para anunciar o grande amor de Deus e proclamar o arrependimento do povo do reinado do norte que estava se prostituindo com deuses pagãos. A partir de hoje, nós iremos nos debruçar sobre a vida do profeta Joel. O profeta Joel, o nome dele significa o Senhor é Deus, E ele vai ser caracterizado por profetizar o dia do Senhor, o arrependimento e o derramamento do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, queridos. Então é por isso que no texto que nós lemos, lá no texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no verso 9, onde Isaías, profetizando contra a Babilônia, ele diria que o dia do Senhor virá. Então ele se referia à restauração de Israel, que retornaria para a sua terra, e o juízo de Deus sobre a Babilônia. Mas esse texto também ele é escatológico. Ele anunciava que nos últimos dias Deus traria juízo sobre o pecador. E é sobre essa tônica que nós vamos nos debruçar ao longo deste devocional. O livro do profeta Joel, ele tem apenas 3 capítulos. Então é um livro bem facinho de ler. Quem acompanhou os devocionais e se propôs a fazer as leituras orientadas aqui pelo nosso devocional, certamente conseguiu ler os 14 capítulos do livro do profeta Oséias. Então, quem conseguiu já venceu a leitura de um dos profetas menores. Eu te incentivo, quero te incentivar, te motivar a continuar lendo, que aí ao longo do trimestre você vai ter lido 12 livros referente aos 12
profetas menores. Tenho certeza que você não vai ter dificuldade de ler esses 3 capítulos, porque são apenas 3 capítulos e eu vou estar te auxiliando aqui nos nossos devocionais. Então, queridos, nós vamos ver que Joel ele vai profetizar o dia do Senhor. O capítulo 1 do livro do profeta Joel, ele relata uma devastação ocorrida por gafanhotos, né? Lá no verso 4 que diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Né? Essas 4 denominações de gafanhoto se referem a 4 estágios da vida do gafanhoto. Então, quando ele diz o cortador, né, é o gafanhoto novo, né? Ele é comparado, ele é similar, né? Ele é referente a uma lagarta, né? A lagarta, ela fica na folha dos vegetais e vai corroendo, né? Vai traçando aquelas folhas, por isso recebe o nome de cortador. O migrador, ele já é um gafanhoto um pouco mais crescido, então ele já é capaz de romper aqueles pequenos galhos e ele já começa a saltar de uma vegetação para outra. Já o devorador, né, que é o 3º estágio, ele já é um gafanhoto adulto. Então, a capacidade dele de destruir vai aumentando, né? Porque ele já tem mais dificuldade de saciar a sua fome. Então, ele potencializa a sua capacidade de destruição. E o último estágio é o devorador, que também é chamado de pulgão, né? O pulgão, ele já vai se alimentar da seiva presente no tronco das árvores. É por isso que, para encontrar a seiva, ele acaba destruindo o tronco. Então, o profeta Joel, ele está narrando no capítulo 1, com muita perfeição e com muito detalhe, uma grande devastação que vinha sobre Judá, né? Então, o Judá estava passando naquele período por um momento ruim de provisão. Interessante que o contexto do livro do profeta Oséias, nós vimos que ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que reinou no Reino do Norte, e era um momento de prosperidade. A terra estava dando muito fruto, né? Então, o povo estava achando que havia aprovação nas suas mais práticas, né? A aprovação de Deus nas suas mais práticas. Aqui o cenário no Reino do Sul, no momento em que Joel profetiza, que inclusive é um ponto de muita discordância entre os estudiosos, mas o comentarista ele vai trazer aqui para a gente que o que ele adotou, o tempo de profecia que ele adotou para o profeta Joel é durante o reinado do rei Joás, né? Que gira em torno de... Joás reinou entre 842 e 802 a.C., né? O ministério profético de Joel, para quem adere essa linha do nosso comentarista, gira em torno de 830 a.C. Então, Judá ele vai ser acometido de uma grande seca e de uma grande devastação de gafanhotos. E isso aconteceu de maneira literal. Então perceba que a mensagem do profeta, ela vai ser proferida a vários setores da sociedade com base nessa devastação. Então é uma mensagem contemplativa. Ele contempla algo que de fato está acontecendo para profetizar uma mensagem de alerta, de advertência. É por isso que lá no verso 2 ele diz: preste atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra, né? Acordem, beberrões, né? Por que acordem, beberrões? Porque aqueles que eram dados ao vinho precisavam perceber que não tinha mais uva. A vide não estava mais entregando o seu fruto. Por isso que ele diz: acordem, beberrões, porque agora nem a vinha está dando mais o seu fruto, né? No verso 9 ele diz:
Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Por quê? A economia em Judá era predominantemente agrícola, né? Quando a terra entregava o fruto, havia prosperidade. Quando a terra não entregava o seu fruto, havia escassez. Por quê? Não havia indústria. Não havia outro meio de subsistência. É por isso que nós vemos a Deus orientando a Moisés com relação à festa das premissas, que era uma gratidão a Deus por ele ter enviado as chuvas para produzir o fruto. Então ele pegava dos primeiros frutos da terra e entregava ao Senhor como gratidão e reconhecimento que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, era o Deus que havia provido o sustento do seu povo. Então, quando havia escassez de chuva e de agricultura por conta das pragas, né, o povo não conseguia levar à casa do Senhor as suas ofertas. Então ele diz no verso 9, na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Aí ele diz ainda no verso 9, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados, porque acabou a provisão. Então ele leva a mensagem a todos os moradores da terra, aos mais velhos da terra, né? Aqueles que bebem do suco da vide e aos sacerdotes, porque todos estão sofrendo com a escassez do alimento. No verso 11 ele diz, fiquem envergonhados lavradores, lamentes vinhateiros, ou seja, aqueles que são responsáveis pela agricultura, os que produzem, né, a plantação, cuidam da plantação, eles deveriam se envergonhar, porque a terra estava negando o seu fruto. Então perceba, para nós concluirmos o nosso devocional de hoje, na cultura judaica da época de Joel, eles atribuíam as grandes calamidades, né, a todos os efeitos, como uma comunicação de Deus com o homem. Então, ao contemplar aquela devastação de gafanhotos, aquela grande seca, Joel atribui, né, a um juízo de Deus naquele tempo pelo pecado do povo. E ele vai usar esta mensagem, este fato, este acontecimento, como um alerta, né, que assim como Deus está enviando aquela praga em juízo ao pecado do povo, Deus enviará nos últimos dias o dia do juízo do Senhor. É importante nós observarmos que todo dia é dia do Senhor. Mas a Bíblia, quando se refere ao dia do Senhor, está se referindo especificamente a um dia de juízo, onde Deus vai trazer o juízo ao pecador, mas Ele vai trazer o socorro àqueles que praticaram justiça e andaram no seu caminho. Então essa é uma palavra de despertamento que deve produzir arrependimento, que é o que nós vamos falar a partir do devocional de amanhã. Então, queridos, que esta palavra traga alegria ao teu dia, traga vida ao teu dia, fortaleça a sua fé, que Deus possa falar melhor aos nossos corações, que você esteja motivado a partir de agora a ler o livro do profeta Joel e descobrir palavras de vida maravilhosas contidas nessas profecias. Que Deus te abençoe, continue, te dando uma segunda-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus!